A gente tem que respeitar, mas tem que saber também, não é só respeitar. Eles têm que nos respeitar. Quem tem que ter medo são eles, não é o Atlético. O Atlético tem que respeitar o adversário como qualquer outro adversário. Mas é a camisa do Atlético que tá do outro lado. Então, quem tem que ter medo são os caras, não a gente. Vou ter medo de jogar com o Maringá? Pelo amor de Deus, tem que se impor. Finalmente tivemos o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense e finalmente o Atlético e o Maringá puderam se enfrentar. E hoje nós vamos falar sobre esse jogo, sobre o peso que uma possível derrota pode trazer tanto para o Maringá quanto para o Atlético. E que tanto a vitória quanto a derrota tem um peso diferente para qualquer um dos times aqui que a gente se referir. Você viu agora há pouco aí o vídeo do rapaz falando que quem tem que ter medo desse jogo é o Maringá e não o Atlético. O Atlético não tem que ter medo do Maringá. E será que não tem mesmo? Hoje eu quero mostrar para você que quem tem que ter medo nesse jogo na verdade é o Atlético e não o Maringá. Vem comigo e descubra o motivo disso tudo. Enquanto você vê de fundo aí os bastidores da derrota, né, do Coritiba para o Maringá, da vitória do Maringá sobre o Coritiba nas quartas de final, classificando a gente para essa semifinal, que é muito importante para o Maringá, segundo ano consecutivo que a gente está disputando a oportunidade ali de ir para a final do Campeonato Paranaense, e esse jogo é muito grande para o Maringá. Por quê? Historicamente, o Maringá é um time que vem em ascensão, vem tentando, né, conquistar o seu espaço aí no cenário nacional, assim como já tem conseguido se consolidar de certa forma no cenário estadual. Tanto é que está buscando agora a segunda final consecutiva no campeonato. E todos nós sabemos, principalmente quem acompanha o Maringá, sabe da necessidade que vai ser a gente chegar nessa final e o quão importante é a gente buscar esse primeiro título aí do campeonato estadual. Poucos times conquistaram todos os campeonatos estaduais, né? A terceira, a segunda e a primeira divisão. E o Maringá está em busca disso, de conquistar o primeiro título do campeonato estadual. Porém, todo mundo reconhece o tamanho do Atlético Paranaense no estado. Tanto o Paraná quanto o Coritiba e também o Atlético Paranaense, historicamente, são sem sombra de dúvidas os maiores times do estado. E isso nunca vai ser tirado de ninguém, nenhum deles pode tirar isso, não importa a fase que eles estão. Como, por exemplo, o próprio Paraná Clube, por mais que esteja nessa fase, quando o Maringá vai enfrentar o Paraná, a gente já sabe que é um jogo diferente. Por quê? Porque, historicamente, o Paraná tem toda a sua história, tem toda a sua trajetória no estado, que é respeitável. Assim como o Coritiba também, que eliminar o Coritiba é muito bom, é muito importante um time do tamanho do Maringá conseguir eliminar o Coritiba e ter um certo retrospecto positivo a favor. Se eu não me engano, é a terceiro ano no campeonato que a gente consegue eliminar eles. E com chance de ir para a final, mais uma vez, eliminando o Coritiba. E eu, pessoalmente, considero o Atlético Paranaense o maior time do estado. Tanto pela sua gestão, pela administração e pela história que ele vem trazendo, vem construindo, eu considero o maior time do estado. Então, uma vitória eliminando o Atlético Paranaense é algo muito grande para o time do Maringá. O Maringá precisa ser campeão, isso aí é fato. A gente precisa ter um ano, não só um ano de foi um ano bom, conseguimos alcançar os objetivos. O Maringá precisa ser campeão, isso aí ninguém nega, a torcida já sabe disso, a diretoria sabe disso, vem batendo na trave há algum tempo, porém o Maringá precisa ser campeão. Mas, caso o Maringá seja eliminado do Atlético, se a gente for analisar todas as circunstâncias, o Maringá, por ser o time menor, não é o favorito, vai enfrentar o Atlético fora de casa no segundo jogo lá em Curitiba. Então uma derrota ali, uma eliminação ali vai ser triste, a gente vai ficar chateado, a gente vai querer sempre ganhar o jogo, vamos querer a classificação, não importa o estado, não importa o adversário que a gente for enfrentar, a gente vai querer essa classificação. Porém, caso aconteça de perdermos, isso não vai ser terra arrasada aqui pro Maringá. Não dá para saber ainda o quanto vai interferir na programação ali do time, né? Tanto para o início da Série C, quanto para a continuidade aí da Copa do Brasil, que o time se classificou. Porém, a gente sabe que uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa, no campeonato estadual, numa semifinal, não vai ser terra arrasada, principalmente por já ter atingido os objetivos, que é da Copa do Brasil,
Então essa derrota não vai ser um fim do mundo pro Maringá, por mais que seja triste. Não tô falando que a gente vai querer perder. A gente não vai querer perder. Agora, se você colocar na balança o peso de uma eliminação do Maringá pro peso de uma eliminação que seria pro Atlético, aí a história muda completamente. Porque assim como o Maringá vem de um ano em ascensão, tanto é que subiu de divisão, conseguiu alcançar quase todos os objetivos do ano de 2024, o Atlético, ele basicamente, a única coisa que ele conseguiu ter sucesso no ano passado foi o campeonato estadual, inclusive em cima do Maringá. O Atlético veio para comemorar o centenário, fez supostamente o maior investimento da história do time e não conseguiu acertar nada no ano passado. Tanto nas competições internacionais quanto nas nacionais, como por exemplo a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a Libertadores, não lembro qual que ele disputou, se não me engano foi a Sul-Americana. O Atlético não conseguiu ter bons resultados, não foi destaque de nada e acabou sendo muito cobrado pela torcida, cobrando diretoria, cobrando o time, até que muitos jogadores considerados medalhões acabaram saindo, como por exemplo o Fernandinho. Teve a volta do Nicão, mas o Nicão já veio meio que tirado dos outros times porque não estava tendo bom resultado. Tem um zagueiro lá, o Thiago Heleno, saiu também, se eu não me engano. E acabou resultando no rebaixamento no campeonato nacional, no campeonato brasileiro. Então a torcida do Atlético já vem cobrando o time já vem sendo cobrado de bons resultados desde o ano passado. Porque foi o ano do centenário e acabou virando chacota de times como, por exemplo, o Paraná Clube, que não tem nem divisão. O Coritiba, que também rebaixou no centenário. Então acabou dando motivos para todo mundo tirar uma onda ali, tirar um sarro do Atlético, que acabou sendo rebaixado. E a própria torcida está preocupada, achando que não vão ter time para subir para a Série A novamente esse ano, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Atlético suba, mas a própria torcida já está desconfiada. Agora, se você coloca tudo isso na balança e você coloca mais uma eliminação para o Maringá no campeonato estadual no ano seguinte, aí a cobrança vai ser muito pior. Acredito que isso sim não vai ser terra arrasada, porque a estrutura do Atlético é muito grande, eles vão conseguir se recuperar, porém, essa derrota vai dar muito prejuízo para o time. Não financeiro, porque o campeonato estadual não traz renda nenhuma, né? Se eu não me engano, a premiação é só o troféu. Mas, tragicamente, isso vai trazer muita cobrança para o time, que é considerado, sim, o maior time do estado. Então, essa vitória, essa classificação para a final é essencial para o time do Atlético. E não será surpresa de ninguém caso o Maringá classifique, porque o Maringá vem de certa crescente no próprio estadual, que é um time que consegue se manter bem nos mata-matas, por mais que houve muita oscilação ali na fase de grupo, na fase de pontos, perdendo alguns jogos importantes, empatando alguns, deixando de conquistar os resultados. O mata-mata do Maringá, assim como qualquer outro campeonato, é muito diferente e a gente vai tentar classificar com certeza contra o Atlético, por mais que todos os parâmetros ali de comparações não estejam a favor do Maringá nesses confrontos, principalmente no confronto direto contra o Atlético fora de casa. Porém, o time do Maringá está muito melhor, está mais entrosado, está com mais confiança, principalmente pela vitória contra o rival, contra o Coritiba. Então acredito que pode sim ter uma surpresa aí e o Maringá acabar se classificando para a final. E essa final, com certeza, pode ser talvez a que tenha mais chance, com certeza e talvez na mesma frase, pode ser a final que o Maringá tenha mais chance de ser campeão. Não menosprezando os outros rivais, que também são rivais diretos. Tanto é que o Londrina venceu o Operário, e o Maringá venceu o Londrina, e o Operário venceu o Maringá. Então, são 3 times que qualquer um dos 3 que chegar na final vai ser uma final muito difícil, desde que o Maringá consiga eliminar também o Atlético. Então é isso. Se você basear o peso da vitória com o peso da derrota, assim como eu quis comparar, quem tem que ter medo nesse jogo, na verdade, é o Atlético, que não vai ser um jogo fácil. O Maringá vai jogar teoricamente mais solto, porque a gente sabe da importância desse jogo para nós, e eu acredito que a gente tem sim a chance de eliminar o Atlético lá. Pode ser pouca chance? Pode ser. Pode ser muita chance? Quem sabe? Futebol é imprevisível, nunca sabemos o que vai acontecer,
Mas nós vamos torcer muito aí para que aconteça essa eliminação do Atlético para o Maringá se classificar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa é apenas a minha opinião sobre esse confronto, sobre o peso que esse jogo vai ter, tanto para o Maringá quanto para o Atlético. Eu espero que você assista, comente, compartilhe com todo mundo aí, beleza? Então se você discorda de mim, deixa aí embaixo no comentário qualquer coisa, pode ser me xingando ou até me elogiando. Isso vai depender de você, meu querido. Então é isso, muito obrigado e até mais.